Boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma live com o Giro da Semana, tá? Já pedindo desculpas aí pelo atraso, né? De 43 minutos de atraso aí, aproximadamente. Não. Enfim. Então, assim, pessoal, a gente está começando essa live de hoje, tá? Tive alguns pequenos problemas aqui no computador, agora já está resolvido. E hoje o Diogo não vai poder participar conosco, que está com alguns problemas pessoais aí. Então, já peço a compreensão de todos e já aguardando para fazer aí o comentário aí no chat, aí, que é importante, tá? Para que a gente possa ir divulgando aí o trabalho da nossa live. Pois bem, o que nós temos para comentar hoje? Estou colocando aqui na tela para que a gente possa ver aqui o que nós temos para hoje, na verdade, né? Selecionei algumas notícias aqui para que a gente possa ir comentando o que está acontecendo. E o que nós temos hoje de significativo é a questão assim, ó. Uma entrevista que o Lula deu aí para os sites progressistas essa semana, né? Uma entrevista que ele deu, ele está se colocando novamente à disposição aí para a questão do pleito municipal. O municipal, enlouqueci agora aqui para o pleito presidencial, né? Isso por quê? Isso porque na entrevista que ele deu aí para os canais, ele colocou literalmente com essas palavras, tá? Lula fala sobre sua eventual candidatura, se for a necessário para derrotar o bolsonarismo. Estou à disposição, certo? Mesmo que alguns dias atrás, algumas semanas atrás, ele já tenha lançado a candidatura do próprio Haddad, né? Porque o próprio Lula diz que é muito difícil ele ser... os processos dele serem anulados no STF, uma questão que ele acredita que é muito difícil isso de acontecer, né? Então, ele vai estar aí dizendo assim, bom, mas se vocês entenderem que em algum momento eu possa ser candidato à presidência da República, se vocês entenderem que eu posso contribuir, bom, eu vou estar à disposição, né? Então, aí ele lembra a questão dos processos aí que ele vem sofrendo, e até agora o STF ele não se pronunciou ainda, né? Ele já está há 2 anos sentado em cima daquela questão para anular a parcialidade do juiz Sérgio Moro, né? E, bom, e aí simplesmente o STF já está há 2 anos aí, o Gilmar Mendes é o responsável, né? E em tempos, o Gilmar Mendes ele pega e diz, não, mas agora no mês que vem eu vou avaliar isso, né? A última que o Gilmar Mendes falou, ele disse que o mais tardar no primeiro semestre desse ano vai ser julgado o habeas corpus do Lula, e aonde pode levar a imparcialidade, a parcialidade do juiz Sérgio Moro sobre os processos julgados. Então, bom, então o próprio presidente disse, né? Se por uma eventualidade o país precisar de mim para derrotar o fascismo, eu estou à disposição, mas vai depender muito do STF, né? E a questão se o STF ele vai deixar ser, ou melhor, continuar sendo tutelado pelos militares. Essa que é a grande questão agora, se ele vai se rebelar, ou não. Essa que é a grande questão agora. Já dando boa noite aqui para a Undina, boa noite, obrigado pela presença. Já dando aqui boa noite aqui para o Walter. Boa noite, Walter, obrigado pela presença. Então, portanto, essa que é a questão agora que nós temos em pauta, né? E é a questão que o Lula diz, olha, se precisar de mim, eu estou à disposição. Vai depender das forças. Agora, principalmente essas forças conservadoras que não estão alinhadas com o fascismo, né?
se elas vão preferir continuar com o fascismo ou se vão preferir libertar o Brasil de toda essa tragédia que está acontecendo no país hoje. E, bom, essa é a grande questão que nós temos, assim, para podermos avaliar, né? Já dando uma boa noite aqui para o Gino Lima aqui. Boa noite, Gino. E agora, pessoal, vamos passar para uma próxima notícia agora. E é só para a gente dar o panorama, assim, o que está acontecendo na questão dos números, né? E os números, eles são importantes para que a gente possa ir avaliando como está a situação do país, né? Isso é importante. Bom, vou colocar aqui na tela para vocês, primeiramente, o monitor que eu sempre coloco para vocês aqui. Parei um pouquinho que está aparecendo aqui, estou só... Agora já deu agora está na tela agora. Pessoal, na questão da vacinação, para a gente ter uma ideia, nós já temos aí em torno de 215 milhões de pessoas vacinadas no mundo todo, né? O que é importante nós avaliarmos desse número dos 215 milhões? E vocês veem que o cronômetro ali, né, o marcador, ele está girando ainda. Ele funciona 24 horas de domingo a domingo, não para. A vacinação está sempre acontecendo no mundo todo, diferente do Brasil, infelizmente. Então, portanto, assim, esses 215 milhões de pessoas que nós já temos vacinadas no mundo todo, isso equivale a mais pessoas vacinadas, como se tivesse vacinado o Brasil inteiro. A nossa população é de 211 milhões de pessoas. É como se o país inteiro do Brasil já tivesse sido vacinado. Mas, na verdade, o que a gente está encontrando aqui? A nossa vacinação, ela está chegando a 6 milhões apenas. E as informações que se tem é que a vacina acabou. O que tem daqui para frente agora é só retórica. Que retórica que tem? O governo dizendo, não, as vacinas nós já estamos providenciando a compra delas. Estamos providenciando a compra dela. Não foi comprada, não tem vacina ainda. Novas vacinas não estão chegando, infelizmente. Bom, e aí a grande questão é assim, nós vamos ficar alguns dias aí sem estar vacinando a população, porque não tem vacina e o governo, ele não se planejou para a vacina. Infelizmente, o governo não planejou a vacinação. Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. Botando na tela aqui, já chegando aí a quase 216 milhões de pessoas vacinadas no mundo todo, né? E isso é trágico, né, pessoal? E aí, se nós olharmos assim, ó, os números aqui que nós temos, para ter uma ideia, no Brasil, vou marcar aqui para vocês aqui, tá? No Brasil, nós já temos, para ter uma ideia, 10 milhões de pessoas que foram infectadas, 10 milhões e 139 mil. 148, e os recuperados ali, pouco mais de 9 mil pessoas. E, infelizmente, já em óbito, em torno de 245.977 pessoas que já perderam a vida. Pois bem, né, pessoal? A boa parte dessas pessoas não precisavam ter perdido a vida se o governo tivesse agido de forma séria, responsável e consequente. Infelizmente, isso não foi feito, e agora nós temos, assim, uma matança discriminada e, infelizmente, o número de mortes vai continuar aumentando porque o governo não está tratando a questão da pandemia com a devida seriedade. Isso não está sendo feito, infelizmente. A Undina comenta conosco aqui, o Brasil está vivendo a tragédia de falta de vacinas. Neste ritmo, a mortalidade avança, lamentável. Sem dúvida nenhuma, Undina. Então, assim, ó, o problema maior que a gente está sofrendo hoje, né, não é apenas a falta de vacina, mas é o desleixo e a falta de seriedade que está se fazendo com a questão mais grave que nós estamos atravessando no país hoje.
O Marcelo dando boa noite para nós. Obrigado, Marcelo. E já para os amigos que estão chegando aqui, tá? Já falando novamente que o jogo não está participando hoje, que está com alguns problemas pessoais, tá? Então, ele não pode estar participando hoje. E aí estou eu aí e vocês aguardando os comentários aí para que a gente vá qualificando a nossa live, tá? Pois bem, pessoal. O que nós temos hoje? Uma outra notícia que ela é interessantíssima. O Luciano Huck, né, que ele é o candidato dos bilionários, né? Esqueci aqui, deixa eu só colocar na tela aqui para vocês terem essa informação também e vocês vão lendo aí no rodapé, aí, já troquei. Ali, candidato dos bilionários, Huck critica o populismo de Bolsonaro. Ele só olha para o prejuízo dos acionistas, não dos brasileiros, né? Prejuízo digamos, os acionistas, né? Vamos combinar que é uma grande mentira isso, uma grande bobagem, porque os acionistas só ganham dinheiro com a Petrobras. Pois bem, o que aconteceu com o Luciano Huck, né? O apresentador da Globo, ele protestou contra a demissão de Roberto Castelo Branco na Petrobras, e Bolsonaro demitiu ele essa semana, tá? E que está cobrando uma gasolina caríssima dos brasileiros, deixando as donas de casa no fogão a lenha e quebrando os caminhoneiros. Então, a política genocida que está sendo implementada no governo o Bolsonaro, ela é uma continuidade do governo Temer, por isso que foi dado o golpe, né? E ela tinha começado lá no governo Fernando Henrique, que era a dolarização aí do preço dos combustíveis, né? Conforme acontece os reajustes lá fora, automaticamente é reajustado aqui dentro. E quem ganha com isso são os acionistas, isso é, são os parasitas, são aqueles que não trabalham e vivem só de renda. Renda de quem? As nossas custas, infelizmente. E isto é uma triste realidade, né, do que nós estamos vivendo. Então, o Luciano Huck, que ele é o candidato dos bilionários, ele é uma possível alternativa que os bilionários podem ter para continuar mamando nos recursos públicos do nosso país. Então, o que tem de mais grave nisso, e a gente tem que tentar observar o que está acontecendo, né? O Luciano Huck, como é que ele constrói a sua trajetória política, a sua trajetória de visibilidade? Política não, de visibilidade, né? Então, lembrado que ele começou lá atrás no programa da Band, né? Que era o programa lá da tiazinha, que era uma mulher seminua, ia lá fazer depilações nos homens seminus também. Esse era o Luciano Huck, né? E era quase um programa pornográfico aquilo. Mas dava muita audiência, né? Tinha muito público, um auditório gigantesco. E aí, bom, e assim que vai surgir o Luciano Huck. E agora o Luciano Huck na Globo já há muitos anos, acho eu que algumas décadas já, o Luciano Huck, ele faz lá para uma vez por semana, é um carro reformado por uma pessoa muito pobre. Aí tu pensa assim, uma pessoa pobre de 200 e... Vamos pegar 200 milhões só. 200 milhões de pessoas, ele vai lá e dá um carro reformado, bonito, uma casa reformada para uma pessoa, né? Talvez seja isso o tipo de governo que ele deve estar imaginando, né? A cada semana, uma pessoa beneficiada. Uma pessoa. Esse é o Luciano Huck, e que saiu em defesa do liberalismo, né? Chamando o Bolsonaro de populista. Tá? Então, assim, ó, eles querem se proteger ao máximo agora. E nós estamos no meio, além de estarmos no meio de uma pandemia, o país está sendo saqueado e o povo está sendo colocado na miséria. Que triste realidade que nós estamos vivendo, né? No meio de uma pandemia,
o país sendo saqueado e o povo jogado na miséria. E o Luciano Huck sai em defesa. Ele vai sair em defesa do que está acontecendo na Petrobras, né? Ao menos aqui no Sul, a gasolina já ultrapassou os R$ 5. Em alguns lugares do país, a gasolina já ultrapassou R$ 6. R$ 6 a gasolina já ultrapassou. E bom, possivelmente, continuando essa política de preço, que particularmente acho que o Bolsonaro não consegue mexer nessa política de preço, né? O que vai acontecer é que até terminar o primeiro semestre, nós já vamos ter aí tranquilamente aí uma gasolina a R$ 10, tranquilamente. Tudo para defender um capital especulativo, vagabundo, que não gosta de trabalhar. Isto é uma realidade. Então, o que nós temos aqui mais aqui? Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Na tela aqui, vamos botar uma prova. Pessoal, antes disso, quero pedir para vocês também, acompanhem a nossa página no Facebook e no YouTube, né? No YouTube, por enquanto, a nossa página é um pouco diferente aqui do Face, que é ao vivo, né? Porque o vídeo que a gente faz aqui no domingo, eu pego, baixo ele e coloco no YouTube posteriormente. Depois, quando nós estivermos pagando uma plataforma, aí nós vamos estar fazendo as lives simultâneas e no YouTube é mais fácil, assim, em termos até da qualidade ali, da imagem do som. Então, eu vou estar pedindo aqui para vocês, futuramente, nós vamos estar avançando aí em projetos da fábrica, aqui da nossa página, no nosso canal e outras plataformas, o Instagram também, que a gente não está operando ainda, mas a gente vai operar, e já pedindo a colaboração de todos. Por enquanto, peço a colaboração de todos para curtir a nossa página aqui no Facebook, aqui, tá? E pedir para vocês também mandarem convite para os amigos de vocês curtirem a página aqui. Tem um botãozinho que vocês entrem ali. Quando vocês entram na página, logo abaixo tem um botãozinho chamado ali Comunidade. Vocês cliquem naquele botãozinho chamado Comunidade e vai aparecer o recurso ali para vocês enviarem convite para os seus amigos. Vocês podem enviar até 1000 convites por dia para os amigos de vocês ali. Então, a gente pede, assim, que vocês possam estar nos auxiliando aí, para que a gente possa estar aumentando a nossa capacidade de interlocução social aqui no Facebook, por enquanto, né? Depois, outras plataformas vão estar auxiliando aqui este trabalho que a gente está fazendo aqui, que é o trabalho para que a gente consiga retomar um governo democrático e popular. Vou botar para nós aqui mais um comentário aqui. O Walter está dizendo para nós aqui, especulação financeira é sinônimo de vagabundagem. Exatamente, Walter, porque os caras eles não investem um centavo na produção. Eles não produzem emprego, eles não produzem absolutamente nada. Isto é, eles não fazem o dinheiro circular. O dinheiro, toda vez que ele circula, ele é importante para a economia. E isso beneficia a todos, né? E uma das frases que o Lula sempre usa de forma inteligente, usando palavras próprias, ele vai dizer o seguinte: querem resolver o problema da economia, botem dinheiro no bolso do povo, porque o povo consegue resolver o problema da economia. Por uma questão simples, né? Porque o povo com dinheiro no bolso, ele vai gastar, ele vai no mercado, ele vai no bar, ele vai na farmácia, ele vai fazer aquele dinheiro circular. Isso é importante para a economia, né? E os especuladores não fazem isso, eles só acumulam capital. E muitas vezes, quando eles vão investir em alguma coisa, eles vão investir em produtos que não pagam impostos, como o jatinho, como lancha, iate, tudo, questões que não pagam impostos, né? Então, o Marcelo aqui está dizendo para nós o seguinte: o pior efeito inflacionário que isso causa
2 altas seguidas, principalmente do diesel, que é o motor da nossa logística, e prevejo repasse de frete consequente, aumento de mercadoria 2020, apenas está começando. Marcelo, infelizmente, 2021 está apenas começando, né? E tudo que está colocado aqui na mesa para nós está dizendo que a vida vai ser difícil, a vida não vai ser fácil. Então, pessoal, a nossa tarefa, assim, é conseguir deslegitimar esse governo cada vez mais. E nós temos que abrir caminho para voltar a governar esse país. Isso é fundamental. Se nós não conseguirmos governar esse país, ele só tende a afundar cada vez mais e as questões sociais, elas vão se aprofundando, né? De forma terrível isso. Pois bem, pessoal, agora sim, a próxima notícia que nós temos agora, que ela é interessante, que aconteceu com o deputado lá, né? E aí está dizendo o seguinte: o candidato... Parei que eu não atualizei aqui. Deixa eu só atualizar aqui. Aqui, ele é curtinho aqui, tá? Por 364 votos, a Câmara mantém a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, o deputado bolsonarista do PSL, aquele deputado fortão, bombadão, que numa manifestação logo após o assassinato da Marielle Franco, no Rio de Janeiro, que um gesto de repúdio, né? Muitas pessoas produziram placas, né, e começaram a espalhar pela cidade as placas, né, de protesto àquele assassinato covarde que foi feito contra uma vereadora no Rio de Janeiro, né? Então, assim, esse deputado, ele pegou uma dessas placas, né, em público, e ele pegou e quebrou aquela placa, assim, externando todo o ódio, toda a revolta que ele tem. Todo o ódio, toda a revolta que ele tem naquele gesto, assim, machista, homofóbico, né, racista. Bom, e agora o que aconteceu com essa criatura, né? Já faz algum tempo ele gravou muitos vídeos. Agora eu não vou me lembrar quantos vídeos aqui, mas foram muitos vídeos que ele gravou, e sempre atacando o STF, chamando os ministros de vagabundo, sem vergonha, querem destruir o país, chamando os ministros de comunistas, ministros, Jesus, cara. Então, e aí chegou a gota d'água, né? A gota d'água que o Alexandre simplesmente expediu a prisão dele. E a prisão, como é que foi expedida? Num ato de flagrante. No momento que ele estava fazendo a live, chamando os ministros de vagabundo, sem vergonha, comunista, ia fazer acontecer, ia trucidar, etc., a Polícia Federal bate lá e prende o cara em flagrante. Bom, aí o que aconteceu? Vai para a Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados é quem tem, teoricamente, como é que eu diria, teoricamente, responsabilidade sobre aquele deputado, né, porque ele tem imunidade parlamentar. Então, não é bem assim para prender um deputado, né? Então foi para votação no plenário, né, e o que já era esperado pelas informações que se tinha, né, que em torno de 300 deputados iam caçar ele, né? Iam caçar não, iam manter ele preso. Então, subiu um pouquinho, ficou em 364 deputados que mantêm a prisão dele, e esse deputado poderiam libertar ele, né? Então, agora vai se abrir um outro processo agora, que é um processo de cassação do seu mandato, que é o mínimo que tem que ser feito agora. Só que o interessante disso, o que o deputado machão, bombadão, furioso, tipo assim, que dá tiro em todo mundo, que faz e acontece, né? O que vai acontecer com esse deputado? Ele pegou e fez um vídeo pedindo perdão, lá muito emocionado, arrependido, e é isso que o deputado acabou fazendo. Interessante, né? Toda aquela macheza acabou de uma hora para outra.
Olha aí o que aconteceu com o deputado, né? Esperamos que outros sigam esse caminho. Então, pessoal, agora o que nós temos? Agora, sabe quem é que nós temos agora? Vocês estão lembrados da juíza Gabriela Hartjes, né? A juíza do Copiacolá, aquela juíza que pegou, quando o Moro saiu da magistratura e foi ser ministro do Bolsonaro, colocar essa juíza no lugar dele, né? E as conversas gravadas que tem aí, que está rolando, primeiramente lá atrás com o Intercept, né? Agora as mensagens já estão de poder da defesa do Lula agora, e vai poder usar ela legalmente, né? Essas mensagens já diziam lá atrás, olha, nós temos que botar a juíza aí porque ela é de confiança nossa. Ela vai conseguir fazer o que nós queremos, né? Inclusive furar fila, né? O Dallagnol já tinha, numa das gravações, já tinha mandado uma listinha para ela de quais os processos que era prioridade para ela poder julgar com agilidade, né? Aí tu pega, vamos imaginar assim, tu pega um calhamaço assim de processo, né? Calhamaço, aí o cara chega lá e diz, esse aqui tem que ser primeiro, esse outro aqui primeiro, esse aqui que está por último aqui vai ser o primeiro dos primeiros processos. Isso que aconteceu, né? Então, essa juíza agora tem uma outra situação aí que está confirmando o copiar-colar dela. O copiar-colar que ela tinha feito contra o ex-presidente Lula, né? Ela pegou todos os pareceres lá que tinha no sítio, que tinha no triplex, né? Ela pegou trechos inteiros, né? Copiou e colou e botou na questão do sítio de Atibaia. Né? E era um copiar-colar, que aí ela pensou assim, é a mesma coisa, não dá nada, ninguém vai descobrir, ninguém vai saber, vamos ficar perdendo tempo com isso, né? A Undina está dizendo para nós aqui, o caso do Daniel é soberba pura. Concordo contigo, Undina, soberba pura, arrogância, prepotência. Então, aqui, ó. No caso da juíza que nós estamos falando aqui, a juíza Gabriela, aconteceu o seguinte aqui. Por 2 votos a 1, os desembargadores do Tribunal Regional do TRF4, né, a região, decidiram reformar a sentença de Ângelo, quem ela estava julgando ali, da acusação de lavagem de dinheiro por influência de provas. Do dolo, todas as demais condenações foram mantidas. Então, em seu voto, o desembargador explica que, ao analisar a sentença da Gabriela e as alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, é possível constatar que os 2 documentos se confundem. A magistrada cita 2 trechos como exemplo e afirma que cópias nesse mesmo molde repetem-se ao longo da sentença, e no mínimo mais 80 oportunidades. Em mais 80 oportunidades, ela vai lá, copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar. Essa juíza do copiar, colar que conseguiu condenar o ex-presidente Lula no sítio de Atibaia, copiando, colando, copiando, colando, copiando, colando. E ela é uma juíza, né? Isso que é interessante, né? É uma juíza e copia e cola. A gente fica pensando, será que tem capacidade intelectual para elaborar um parágrafo, para elaborar um texto, para elaborar toda uma fundamentação jurídica, teórica, um embasamento ali e tudo mais? A gente fica pensando, a gente tem dúvidas sobre isso, né? A gente tem muitas dúvidas sobre isso. Ondina, juíza copia e cola, que vergonha. Exatamente. Ondina, tem uma outra questão aqui que é importante comentar. Tu lembra quando os professores ficam furiosos, e eu sou um deles, né? E o aluno ele vai lá e copia e cola. Quando a gente pede um trabalho, né? Ele vai lá do site lá e pega o texto, copia e cola, copia e cola, copia e cola.
E a gente fica muito chateado com isso, a gente fica muito bravo, a gente chama a atenção deles, a gente tira a nota deles por causa disso, né? Porque ele só copiou e colou, ele não formulou uma ideia, ele não escreveu, ele não pensou, ele não raciocinou, tudo mais. Mas uma juíza fazendo isso também. Eu dou aula para um ensino fundamental nas séries finais, né? Do 6º ao 9º ano. E no 6º ano, né? São crianças de 11 anos. E aí a gente, desde ali, a gente já está dizendo para olha, não é copiar e colar, nós temos que elaborar, aqui estão as técnicas e tudo mais, certo? Pois bem, né? Aí tem uma juíza que vai lá e copia e cola, copia e cola, copia e cola, uma juíza. E aí? Mas isso parece o perfil, talvez não seja, né? Mas isso parece o perfil da nossa magistratura, né? Mas com certeza não deve ser, deve ter muitos juízes aí, inteligentes, capazes. Pois bem, agora nós vamos para a notícia que vai estar interligada lá com a do Luciano Huck, né? Que vai ser a questão que o Bolsonaro, ele demitiu essa semana, a questão do presidente da Petrobras, né? Ele demitiu por causa dos sucessivos aumentos aí dos combustíveis, né? E aí, bom, aí ele vai pegar e vai botar um militar no comando da Petrobras, né? Mais um militar, né? Pois bem, o que o Bolsonaro está fazendo com isso? É bom intervir na Petrobras? Sim, isso é bom intervir na Petrobras, porque assim, ó, eles estão saqueando a Petrobras. Eles estão dilapidando o patrimônio público. Esse patrimônio público que o Getúlio Vargas deu a vida por ele, o Getúlio Vargas deu a vida pela Petrobras. Agora, ele está simplesmente sendo entregue aí aos vigaristas, aqueles que não gostam de trabalhar. A vagabundagem, tá? Então, bom, e isto vai estar custando no nosso bolso, porque é nós que estamos trabalhando para essa vagabundagem, nós que estamos dando dinheiro para essa vagabundagem, tá? Então, os preços o aumento do combustível, sucessivamente, esse ano nós já estamos assim terminando o mês agora, falta aí mais 7 dias para terminar o mês de fevereiro, e nós já temos 4 aumentos, 4 ou 5, acho que é 4, 4 aumentos dos combustíveis, né? A média de 2 aumentos por mês, por mês. Bom, qual é o problema da Petrobras? Qual é o problema que está acontecendo lá? Gente, quando eles deram o golpe, em 2016, eles mudaram a questão da política da Petrobras. Antes tinha uma regulação por parte do governo, e que está correto, o governo tem que gerir esta estatal, que é a maior estatal que nós temos, mas tem que ser gerida, não pode ser assim, ó, deixa que o mercado faz, porque o mercado é inteligente e o mercado sabe o que faz. Não, a lógica do mercado é saquear o país, essa que é a lógica. E privilegiar a vagabundagem. Essa que é a lógica do mercado. Não tem outra lógica do mercado a não ser essa. Então, portanto, é assim que eles operam a política, tá? Permanentemente. Pois bem, pessoal, isso vai estar acontecendo, só que chegou a um colapso agora, porque tem alguns lugares do país que a gasolina já está a R$6. E, bom, e tem uma ameaça muito forte aí dos caminhoneiros fazerem greve, né? Fazerem greve. E o Bolsonaro sabe que uma greve dos caminhoneiros pode derrubar o governo. Pode derrubar o governo. E isso aí o Bolsonaro, ele tem bem claro, né? Então aqui, ó. Então, ele vai estar colocando agora a questão de um general, né? Ele vai estar tirando lá uma criatura que é ligada ao mercado, a esse mercado especulativo, né? Vai estar tirando essa criatura e colocando um general lá no comando.
Pois bem, o Bolsonaro vai conseguir mexer nos preços dos combustíveis, tudo mais, etc. Acho quase que impossível conseguir mexer nos preços dos combustíveis. Acho quase impossível conseguir fazer isso. Por quê? Porque quem botou ele lá foi o mercado financeiro. O mercado financeiro viu que era só o Bolsonaro que conseguiria derrotar o PT, o Haddad, naquele momento, 2018. Então, esses que patrocinaram a sua campanha, que estiveram do lado dele e que foram também responsáveis pelas milhões de fake news, né, que largaram no país inteiro, como as mamadeiras de piroca e os kit gay, e as questões religiosas que iam fechar as igrejas, toda aquela ladainha, aquilo era dinheiro muito grosso que estava envolvido por trás, né? Dinheiro muito grosso que estava envolvido por trás, e foi esse dinheiro que foi responsável aí pela eleição do Bolsonaro. Então, se ele mexer na Petrobras, de fato, nos preços dos moldes que está, o Bolsonaro cai no outro dia. Então, o Bolsonaro hoje está numa encruzilhada. Ele está só tentando fazer o jogo de cena. Só fazer um joguinho de cena aqui para enganar o bobalhão e tudo, e deu, já era. A intenção é só essa, mas não vai rolar, né? Essa aqui é a questão. Pois bem, o que nós temos agora? Deixa eu ver aqui. Aqui agora nós temos do blog da Cidadania, tá? Em outro dos sites aí importante e a gente indica também aí para o pessoal, tá? O blog da Cidadania. Pois bem, pessoal, com a questão do auxílio emergencial, tá? Isso está criando um colapso na nossa economia, tá? E vai estar dizendo o seguinte: o erro nas projeções do governo federal em relação à evolução da pandemia e à recuperação da economia no início de 2021 deixou a maioria dos trabalhadores informais sem uma política pública de apoio, o que resultou em aumento da pobreza e queda da renda e no consumo das famílias. Pois bem, pessoal, até dezembro do ano passado, as pessoas tinham auxílio emergencial de R$ 600, que estava salvando muitas famílias, milhões de famílias, porque assim, ó, com a questão da pandemia, o desemprego, ele vai lá em cima, né? O emprego cai lá embaixo, né? As pessoas não têm como trabalhar e não têm oferta de trabalho, tá? Mesmo que o Bolsonaro faça as loucuras todas, né? Achar que as pessoas têm que voltar ao trabalho é simplesmente as pessoas caminharem para a morte, em direção à morte. Então, o que vai estar acontecendo aí dentro desse cenário todo? A pandemia, ou melhor, o auxílio emergencial, ele vai estar extremamente agravado, né, quando ele termina agora. Nós já estamos terminando o mês de fevereiro, já são 2 meses sem auxílio emergencial. É quase impossível essas pessoas estarem sobrevivendo, tá? Nós estamos chegando a um colapso social. E daqui um pouco nós vamos ter questões extremamente graves que em alguns lugares do país até está acontecendo, que é saque em supermercado. Um saque em supermercado. Então, portanto, essa questão do auxílio emergencial, ela é urgente e o governo precisa se agilizar nisso, né? O que é lamentável, o governo ele não move uma palha para tentar resolver essa questão. Agora, pessoal, o último item que nós temos agora, tá? Que vai estar falando aqui, vai estar relacionado um pouco, né, sobre a questão aí do auxílio emergencial, que ele vai dizer o seguinte: houve uma política deliberada, diz infectologistas, sobre a falta de vacinas no Brasil. Tá? Aí a matéria vai dizer para nós o seguinte: como esperado, a enorme escassez de vacina contra o Covid-19 no país
Eu imaginava que isso pudesse ocorrer. Nada foi feito para que tivéssemos vacina. Exatamente, nada foi feito para que tivesse vacina, tá? Os governadores que conseguiram tensionar o Bolsonaro para sair no mínimo 6 milhões de vacinas. Só que vai chegar nos 6 milhões de vacinas e nós voltamos para estaca zero de novo. E essa é a questão agora preocupante que nós temos. Voltando para estaca zero de novo, tá? E aí continua aqui. Houve uma política deliberada de se esperar que a própria doença imunizasse por efeito rebanho. Isto é, quanto mais pessoas pegassem a doença, né, as pessoas iam criando os anticorpos. E aí as pessoas iam se curando automaticamente. Mais ou menos assim, é só rezar que vai dar tudo certo. Mais ou menos isso que o Bolsonaro prometeu para as pessoas, tá? O infectologista, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologista, e ele é doutor na Faculdade de Medicina. E aí ele termina dizendo, é claro, que isso não ocorreu, então ficamos num desvantagens perante ao mundo todo, que já está num processo bem avançado. Aí ele vai estar fazendo uma comparação aqui. Ele vai dizer o seguinte, países que se adiantaram, países que lá em março, quando o Covid-19 começou a chegar em alguns países já correram atrás das vacinas e já compraram ela, mesmo que as vacinas não tivessem sido testadas ainda o suficiente, né? Mas os governos já correram atrás e não, vamos comprar. Então, esses governos estão largando na frente agora, né? Esses países, as suas populações estão sendo beneficiadas pelos governos que conseguiram trabalhar com a vacinação de forma séria. Para termos uma ideia, nos Estados Unidos, a partir do momento que o Trump sai, a vacinação começa a acelerar. E hoje, por causa da vacina nos Estados Unidos, eles são o país que mais está vacinando, né? O número de pacientes nos hospitais já caiu 70%. O número de pacientes nos hospitais já caiu 70% nos Estados Unidos. Isto é, trocou o governo e as coisas já começaram a funcionar. Olha que maravilha! Foi só trocar o governo e as coisas começaram a funcionar nos Estados Unidos. Pois bem, pessoal, só que o nosso caso é muito mais grave, porque as eleições é só em 2022, tá? Nós temos 2 longos anos pela frente ainda. 2 longos anos pela frente ainda. E a questão, assim, já perderam a vida, mais de 247 mil pessoas já perderam a vida no país. E, infelizmente, tudo indica que este número ele vai aumentar mais ainda. Mais e mais ainda, infelizmente. Essa é a triste realidade que nós estamos vivendo. Pois bem, pessoal, chegamos ao final da nossa live de hoje. Mais uma vez, peço desculpas aí pelo atraso que nós tivemos. E foi ruim, tive problemas no computador aqui, ele deu uma trancada, eu não conseguia reiniciar ele de jeito nenhum. Não conseguia reiniciar o computador. E aí, finalmente, consegui fazer isso e deu tudo certo. E agora, estamos aqui, terminando a nossa live aí, com um atraso de 36 minutos aí. Estamos terminando a nossa live e convido a todos para curtam a nossa página no Facebook, dão uma pesquisada lá e procurem a nossa página no YouTube. Ela não está tão boa ainda, mas vai ficar boa futuramente. Nós vamos estar dando uma incrementada no canal aí, trazendo mais informações para todos e para todas. Então é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos e todas. E durante a semana, aí, às 7 horas da noite, já convido a todos e a todas a participar às 7 horas da noite no Noite News, aí a participar das nossas lives. Inclusive, aí terça-feira comigo, nós vamos ter uma live junto com o Eduardo Tamboreiro, que é do Movimento Negro Unificado,
e ele vai estar fazendo aí uma crítica aí importante à questão do BBB, do Big Brother Brasil, e todas aquelas confusões que está acontecendo na casa, que nós vamos tentar passar ali um olhar crítico sobre a casa e sobre o que está por trás daqueles conflitos ali que está correndo no Big Brother e por que esse Big Brother ele é diferente de todos os outros, ele é bem singular, tá? E vamos saber quais são as forças que estão por trás do BBB deste ano. E aí nós vamos querer discutir com vocês aqui também, nos acompanhem lá terça-feira às 7 horas, tá? E segunda-feira também tem, tá? Segunda-feira também tem lá com o Jefferson e com o Ricardo também. Sexta-feira tem com o Diogo, tá? No restante da semana nós estamos tentando aí fechar com outros parceiros aí para contribuir na nossa luta. Certo, pessoal? Boa noite a todos e a todas. Um fora Bolsonaro e um volta Lula, certo? Valeu, obrigado.